Bem, agora começou a gravar também a atividade. Eu vou estar disponibilizando ela provavelmente amanhã ou hoje ainda eu vou estar disponibilizando ela para vocês no próprio Unimestre, para quem não teve oportunidade de acompanhar a atividade ao vivo, acompanhar depois a atividade gravada. Primeiro ponto, nós estamos em 9 pessoas aqui no grupo. Eu gostaria de saber se todos daqui entregaram o trabalho. Todos entregaram. Ah, e outro ponto, faltou, eu senti falta, os trabalhos para a ciência de vocês, ninguém ficou com uma nota inferior a 8 de nota, porque para validar a ação do trabalho de vocês dentro daquela plataforma do desafio lá, precisava ter uma nota superior a 8, então ninguém ficou com nota inferior a 8 para dar uma mão e para fazer com que vocês fiquem mais interessados também nas atividades. Mas eu senti falta de alguns pontos. Primeiro, vocês calcularam a mola, mas uma situação que eu senti falta: velocidade média, aceleração. Isso vocês não inseriram no trabalho de vocês e é muito importante. Como nós estamos desenvolvendo um veículo, um carro, mesmo sendo um carro de ratoeira, é muito importante nós sabermos qual que é a velocidade máxima que ele atinge, a velocidade média ou máxima que ele atinge, e muito importante nós termos também uma ideia de aceleração do veículo, tranquilo? Um outro ponto que é importante vocês inserirem no trabalho, e tá fácil para vocês inserir porque é uma coisa trivial para vocês, no sistema, no eixo principal. É muito importante que vocês também insiram os cálculos de torque, até porque o eixo ele é bem fininho, todos os eixos ficaram com um diâmetro médio ali de 3, 4 milímetros, eu acredito, pelo que eu pude observar. Mas é muito importante que vocês consigam inserir ali os cálculos de torque, aceleração e velocidade média naquele projetinho de vocês. Essa segunda parte, eu preciso que vocês gravem um vídeo, que vocês mostrem como foi o desenvolvimento do trabalho de vocês, até para a gente ter uma ideia como é que vai ficar esses trabalhos EAD, essas atividades aí nessas plataformas digitais que nós estamos começando a trabalhar agora. Beleza? Só permitir o acesso para mais uma pessoa aqui. Uhum. Nós estamos agora com 11 pessoas, dos 32 alunos que temos matriculados regularmente. Só um minutinho, pessoal. Obrigado. Ah, eu tenho eu tenho um assessor aqui para essas atividades, porque minha esposa é professora também, então ela já está trabalhando nessa ferramenta do Meet aí há mais tempo que eu. Ela falou que os cálculos e o que eu escrevi no quadro, tem um quadrinho aqui atrás, até para vocês poderem visualizar melhor aí. Tem um quadrinho aqui, o que nós inserirmos aqui no quadro, ele não fica espelhado, né? Que as aulas, a gravação das atividades, ela tem um problema sério que é o espelhamento em função das câmeras frontais. Mas então assim, ó, eu vou inserir aqui, vou colocar, escrever aqui alguns pontos que faltaram e que vocês devem anotar para colocar no trabalho para o próximo fim de semana, pro próximo domingo. Anota aí, Bruno. Ok. Anota aí. Ficou espelhado. Ela disse que não ia ficar e fica. Então fui enganado. Não, para nós não tá. Oi? Para nós não tá, professor. Aqui para Não, nós não tá espelhado. para vocês não tá espelhado? Ah, bom, para mim estava espelhado aqui na minha tela, fica espelhado. Mas então assim, ó, vocês precisam inserir a velocidade média, a aceleração e o torque. Inserindo essas informações, ah, o que você vai conseguir trabalhar quando você calcula o torque? A força. Hum? A TV alta aí no. Isso aí. Vocês vão conseguir calcular a força aplicada no eixo.
E em função disso, vocês vão conseguir fazer o quê também? Vão conseguir estar calculando se o eixo ele vai resistir ou não às cargas aplicadas. Vão poder fazer um comparativo. Alguns perguntaram na semana passada, durante a execução do trabalho, que faltou o que que nós queríamos saber, se você já tinha uma mola pronta ou por que redimensionar a mola. Na verdade, não é redimensionar a mola. O interessante é que vocês peguem a mola que vocês tenham em mãos, e verifiquem se ela vai ter condições de suportar aquela carga aplicada. E é o que vai acontecer aqui também. Eu quero que vocês determinem a velocidade média do veículo de vocês, com base naquelas informações que vocês enviaram para mim. Calculem a aceleração e calculem o torque. Como que vocês vão calcular a velocidade média? Existem várias fórmulas. Você pode calcular a velocidade média em função do número de rotação. Tu pode pegar ali e marcar o número de rotação que o carrinho de vocês vai ter ali, ó, a roda do carrinho. Vocês podem trabalhar também com o delimitar no próprio piso, na casa de vocês, ou no local que vocês fizerem o teste, e cronometrar e calcular uma velocidade média. Em função disso, vocês derivam e conseguem trabalhar, derivam e integram, conseguem trabalhar a aceleração, derivam, conseguem trabalhar a aceleração. E depois vocês podem, em função da velocidade, vocês podem calcular o torque. Tranquilo? Dúvidas até aí? Tranquilo. A partir desse momento que vocês têm o torque, vocês vão calcular a carga no eixo. Porque daí vocês vão ter o eixinho aqui girando, né? Então, fazendo um movimento circular. Vocês vão calcular o torque nesses elementos. E daí vocês vão poder dimensionar, não, mas verificar, fazer uma condição de verificação para ver se o elemento vai suportar ou não essa carga aplicada. Tranquilo? Agora eu quero ver qual outra coisa que eu precisava falar para vocês. Fazer o vídeo também é muito importante. Montar um material eletrônico ali para nos enviar, para que nós possamos ter esse material. Mesmo que nós estamos nos expondo, trabalhando e desenvolvendo atividades diferentes, eu espero que vocês também consigam. E para vocês vai ser muito mais fácil trabalhar, porque vocês são mais acostumados com essas mídias aí, fica mais tranquilo para trabalhar, né? Beleza? Alguém tem alguma dúvida a respeito dos Beleza. que foram abordados aqui até agora? Não? Quando- Qual carga? Qual carga que ele vai gerar no carrinho? O Lucas Gavin perguntou referente a uma carga. Quando eu falo carga, qual carga? Todos os carrinhos, ele teve uma mola que está puxando. Ele ficou mais ou menos dessa forma, né? Aqui nós temos a mola. Aqui tem as rodinhas do carrinho. E ele tem uma corda, alguma coisa que foi fixada na parte de trás do carrinho para poder fazer com que ele se desloque, porque daí quando desloca essa aba para frente, ele vai puxar a cordinha e vai desenrolar a corda, fazendo com que meu carrinho ande, certo? O que que ele faz aqui quando ele puxa essa corda? Ele faz uma flexão ali, né? Sim. O que que acontecia? As meninas talvez não tenham tido esse tipo de problema. Mas o que que acontecia nos carrinhos quando você aplicava uma carga muito grande nos carrinhos de brinquedo, de plástico? Ele escapava o eixinho daquele encaixe que ele tinha, né? Que era um encaixe e o eixinho ficava preso aqui no meio. Ele escapava o eixo desse ponto.
Se nós formos trabalhar ah, e tirar essa situação aqui que isso daqui é um mancal, na verdade, e nós começarmos a trabalhar e pensar num equipamento industrial, numa outra situação, e o meu eixo, ele tem um problema no mancal, o que que vai acontecer? Qual o elemento que vai ser danificado? O rolamento. Se eu pensar aqui nesse meu carrinho como um elemento que tenha mancalização, que ele seja mancalizado com rolamentos, o que que vai acontecer com ele? Os rolamentos vão ser prejudicados. A carga, ela vai ter uma deflexão no eixo, mas o elemento ele está apoiado no rolamento. Se o meu rolamento ele não tem uma compensação axial, no sentido do eixo, o que que vai acontecer com ele? Ele vai desmontar, ele vai quebrar. Então é muito Sumiu. que o meu caminho deflexão aqui E deu, gordão? no eixo. Crianças, é para falar, mas não falar bobeira, né? Tranquilo? Respondi a dúvida ali do Lucas, de quem mais tinha dúvidas. A Ô, ideia de professor, o senhor pode repetir porque saiu cortado aqui. a partir de qual momento, Bruna? A partir de... Desde ali da parte do rolamento. Ah, O ah, rolamento prejudicado ali. é muito importante nós trabalharmos a questão da deflexão, da flexão nesse eixo. Por quê? Porque a carga, isso vocês ouviram, né? De quando o carrinho, quando a ratoeira se desloca, ela desenrola um, uma corda e faz com que a roda se Sim, movimente, certo? O que que ela tende a fazer no meu sim. eixo? Tende a fazer uma flexão nesse eixo. Aqui a carga é extremamente pequena, nós estamos trabalhando num protótipo, num modelo em escala bem pequena. Mas se nós formos trabalhar com um elemento maior e nós imaginarmos que ele está mancalizado com rolamentos, e esse meu rolamento ele não tem nenhum tipo de compensação axial, ele é um rolamento que suporta cargas radiais apenas, o que que vai acontecer com esse meu rolamento? Ele tende a desmontar. Vocês já viram o rolamento quando começa a cair as esferinhas do meio dele? É porque ele está sofrendo uma carga axial muito grande. Isso acontece geralmente quando, se é um eixo, o meu eixo sofre essa deflexão, ele sofre esse empenamento, e daí o que que acontece com a medida, com essa tolerância dimensional que eu tenho aqui? Ela tende a diminuir. E ela acaba forçando nesses pontos, fazendo com que o rolamento seja desmontado. Conseguiu visualizar, Bruna? Sim, agora deu. Uhum. Vou ver aqui se tem mais uma mensagem aqui. Estão falando que tá com falha. Continua cortando ainda. O Luiz Felipe disse que tá com falha no áudio e no vídeo. Tô cortando bastante. Cortando bastante. Hum. Assim, ó, eu vou estar disponibilizando esse material para vocês. A gravação provavelmente não vai ter tanta gravação. Ó, o Pedro disse que está cortando a voz também e a tela. Mas infelizmente são. Eu procurei fazer aqui, minha internet tem uma banda até razoavelmente boa. Eu espero que a gravação fique tranquilo. Então, assim que terminar a aula, eu vou procurar postar novamente postar esse material no Mestre ali, beleza? Ok. Então, assim, ó, para quem, já que nós estamos com essa dificuldade, só um momento aí, deixa eu. Vai ser a. Alguém tá perguntando aqui, vai ser a força que a mola vai puxar. A força da mola, nós temos aqui, ó, é muito importante vocês considerarem esse ponto aqui, ó. A força
ela tá acontecendo. Eu tenho um eixinho aqui também, tá gerando uma força. Só que eu tenho um braço de alavanca em função de vários pontos. Eu tenho um braço de alavanca que acontece do tamanho desse meu bracinho que está puxando a, a roda. A mola, ela tem uma carga, se nós formos pensar ela é uma carga, uma energia potencial ali que ela está acumulada. E ela vai transformar essa energia potencial em energia cinética. Estão falando ali se a força vai ser a força que a mola vai puxar, vai ser a força que a mola vai puxar, só que nesse ponto. Daí vocês vão calcular o braço de alavanca para vocês terem a ideia da força nesse ponto aqui. É como se eu tivesse uma bicicleta com uma transmissão, por exemplo. A carga que eu aplico ali no pedal da bicicleta não é a mesma força que está sendo gerada lá na parte de trás da bicicleta. Não sei se ficou claro agora esse ponto aí. Tranquilo? Assim, ó, e outro ponto, a partir do trabalho, então vocês vão inserir esses 3 pontos aqui, recalcular esses pontos, trabalhar com a questão do vídeo para apresentar. E muito importante, agora nós falarmos, eu quero falar com vocês a respeito do TCC1. Eu encaminhei, todos receberam já o livro que estava com dificuldade ali, o livro de metodologia, né? Eu consegui encaminhar para vocês ali via WhatsApp. Eu vou colocar também no Unimestre ali o livro para vocês terem acesso. E eu espero que vocês venham até mim, tirem dúvidas do trabalho, mandem material ali, porque eu estou sentindo essa necessidade. Nós estamos na metade de abril, final de abril, já hoje é dia 24, e eu quero saber como é que estão os trabalhos de vocês, como é que está o desenvolvimento. Quero que vocês me encaminhem o material, me encaminhem as dúvidas das pesquisas de vocês até agora, para que vocês não perdam o semestre nessa atividade. O TCC1 é uma disciplina, é um estudo dirigido praticamente, a gente tem uma aula semanal, mas é muito importante que vocês encaminhem esse material para que nós façamos essa conversação e tire a dúvida de vocês. Tranquilo? Se vocês estiverem precisando de livros, pegar algum material ou outro, vamos conversando. Vai ali, manda e-mail para mim. Agora tem um e-mail corporativo. É muito importante que vocês utilizem essas ferramentas, essas plataformas que estão sendo disponibilizadas para vocês, porque está sendo feito um esforço bem grande da nossa instituição para não deixar vocês sem atividades e perder o semestre. E não fazer uma coisa só por fazer, jogar de qualquer forma. Eu estou buscando trabalhar com vocês dessa forma, me aproximar e da mesma forma trabalhar com vocês aí lá no Unimestre, na produção acadêmica, lá postando materiais e tirando as dúvidas de vocês. Certo? Ok. A experiência, eu acredito que ela trava, a internet vai depender muito do dia, da hora. Nós podemos até trabalhar e pensar em outro horário, de repente, segunda. Eu gostaria de repente, fazer ali por volta. Eu tenho aula com vocês na segunda, das 8h30 às 9h, às 9h10. De repente, fazer ali por volta de 9 horas, 9 e pouquinho, uns 15 minutos, só para a gente tentar testar um outro horário para ver se fica melhor a transmissão com vocês e para ver como é que está o desenvolvimento do TCC1 de vocês. Pode ser? Pode. Pode. Sim. Tranquilo, então? Então vamos testar daí na próxima segunda-feira. Deixa eu pegar aqui o calendário só para me olhar rapidinho. Segunda-feira, dia 27, eu vou lançar um outro link ali para vocês acessarem. Ou podemos acessar nesse link mesmo, acredito que fica melhor. Acessamos nesse link mesmo, dia 27 às 21 horas. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom, pessoal. Obrigado. Boa noite para vocês, bom final de semana. E eu aguardo até domingo, à meia-noite, aí, os trabalhos de vocês.
Certo? Tá bom, então. Valeu, obrigado. Certo. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau.